Hoje eu quero passar para vocês uma situação que envolve algumas coisas que eu já tenho falado muito, de direito, advocacia e vendas. Ora, nós temos que ter a consciência que as vendas elas partem muito dessa nossa novo papel do advogado e também ser um bom prestador de serviço, como tem que ser, naturalmente, mas também saber vender os seus serviços. E esses serviços ele tem características especiais. Por quê? Assim como médico, advogado, dentista, trata-se ali de uma prestação de serviço de uma maneira mais confiável. O teu cliente, a sua cliente, ele tem que confiar no seu trabalho, ter essa empatia com o advogado, confiança com o advogado, para que ele possa expor toda a situação dele para nós advogados. Todo advogado tem a parte técnica. Assim como qualquer profissão, tem bons advogados, tem maus advogados, assim como dentistas, médicos e assim por diante, juízes, promotores e dentre outros. Existem toda uma dificuldade aí que nós temos que superar. Mas nós, para superarmos a parte técnica, primeiro nós temos que ter o cliente dentro de nós. O cliente que tem que estar dentro do nosso escritório fazendo a nossa contratação, ele precisa estar seguro daquele profissional que está sendo contratado. E como é que você passa essa segurança? Você só vai passar essa segurança quando você demonstrar para o cliente que você tem domínio sobre o assunto. Olha, mas eu estou começando agora. Muitos colegas, ex-alunos, perguntam para mim, como é que eu passo essa segurança? Se você não tem casos para apresentar para o teu cliente, não digo expor outros clientes, mas casos que você resolveu, você tem como pesquisar e demonstrar qual a tendência da jurisprudência, qual a tendência da doutrina para aquele determinado caso. Nessa situação, você já demonstra que você tem conhecimento de causa naquele assunto, naquela ação. E é isso que o cliente precisa de você. Saber se você tem ou não conhecimento daquela ação. Você nunca pode esquecer de que o cliente está te contratando, colocando a causa dele, às vezes para ele, a causa da vida dele nas tuas mãos. E por isso essa confiança, essa credibilidade, você tem que passar e conquistar do seu cliente. Então você vai passar essa forma de contar essa pesquisa, mostrar para ele, muitas vezes abrir o computador e mostrar para ele as decisões de que você está falando de uma forma correta, de uma forma que a maioria dos tribunais, a maioria da doutrina tem adotado aquele determinado entendimento, seja para a ação como autor, seja para a defesa. Nesse momento, você vai estar conquistando o cliente, a sua credibilidade está sendo colocada e ele vai passar a ter confiança naquilo que você falar. Então, você não tem ação, mas tem como pesquisar e mostrar para o cliente qual que é a tendência daquele caso e vai demonstrar que você está atualizado e preocupado com a ação dele. Essa situação de preocupação é uma regra que deve ser cumprida também pelo advogado para o cliente. Você contratar com o cliente, olhe firmemente para ele e demonstre que você está com toda a atenção, com toda a preocupação com a causa dele. Veja, atenção com perguntas corretas e deixar o cliente expor toda a situação, para que você saiba cada detalhe. O segredo do advogado é ser bom ouvinte. Tá? Claro, você tem a questão técnica, de como contratar, é uma outra situação. Você tem que ter ouvidos para saber do cliente cada detalhe. Você vai demonstrar para o cliente a preocupação com o caso dele, você vai demonstrar para o cliente que você está totalmente voltado naquele momento para atender todos os interesses dele, e isso vai fazer com que o cliente se sinta à vontade. Você quebra aquele gelo, você quebra aquela dúvida que o cliente possa ter para te contratar. Será que eu estou contratando o advogado ou a advogada certa? Nesse momento você vai demonstrar para ele com os casos que você pesquisou. Se você tiver casos para mostrar para o cliente que você já resolveu e tiveram êxito, você vai demonstrar para o cliente. E prestem bem atenção, eu não estou falando aqui em prometer resultado para o cliente, que isso você sabe que o advogado não pode prometer, até porque não é ele que defende, não é ele que decide o processo. Ele defende a causa do cliente, ele defende o direito do cliente, mas não é ele, o advogado que decide. Então nisso nós temos que ter muita preocupação em não prometer resultado para o cliente. Tá bom? Então você tendo essa tratativa com o cliente, ele vai ter muita chance de te contratar. Hoje mesmo eu fiz um atendimento de uma ação de inventário. E aí eu passo para você uma situação que foi um atendimento agora, hoje, dia 12 de janeiro de 2023, para ser mais exato, de que você, por mais que você tenha um argumento, que você tenha a técnica certa para atendimento ao cliente, você não tem certeza de que ele vai te contratar. Mas fazendo um bom atendimento, tendo uma boa atenção do cliente, você fazendo esse atendimento com muita atenção, com questões e perguntas que são bem pertinentes para que você tenha detalhadamente os casos que você vai atuar para o cliente, você vai saber que o cliente saiu satisfeito do seu escritório e ele pode ter certeza que ele vai voltar. Então, no atendimento de hoje, eu expliquei toda uma ação de inventário, na qual eu expliquei todos os passos do inventário, os gastos com cartório, se o inventário é extrajudicial, se o inventário pode ser judicial. E na situação de hoje, era uma situação de
falecimento dos pais com 10 herdeiros, e os herdeiros não conseguiam conversar entre eles, inclusive que uma animosidade, uma disputa, uma briga entre eles já de anos, e que impede que eles entrem em um acordo. Ou seja, não tem como ser um inventário extrajudicial, amigável, vai partir para o contencioso, que não tem essa possibilidade neste momento de ser um divórcio, de um inventário consensual. Então, você tendo essa atenção, explicando para o cliente quais são os custos, o que vai estar envolvendo, quais são os custos de honorários advocatícios, né, o valor dos honorários advocatícios, e aí vem um detalhe. Quando você passa o valor dos honorários advocatícios, você passa todo o serviço prestado, do atendimento ao cliente, do atendimento aos herdeiros, do atendimento todos os gastos que ele vai ter, quais as fases do processo, a intimação, citação dos demais herdeiros, o acompanhamento junto ao fórum, o acompanhamento quando é o caso extrajudicial. Mas, se você der todos os detalhes para o cliente, da forma do atendimento, da forma dos gastos, de tudo o seu procedimento, você vai agregando sempre valores ao seu atendimento, ao seu trabalho. De fato que quando você apresenta esses valores, o cliente não vai contra-argumentar quando você apresentar os seus honorários. E por isso que eu falo sempre, os honorários sempre colocados como valor dos honorários, valor dos seus serviços. Nunca quanto você cobra. Eu cobro o valor dos meus honorários, o valor dos meus serviços, por cada etapa que eu estou apresentando para você, do pedido de documentos, dos atendimentos, de todas as relações que eu tenho que fazer com as outras partes, se for o caso, de atendimento também às outras partes, de protocolo da ação, de recolhimento da guia, de enviar para o cliente mensalmente o andamento do processo. Vejam, tudo você acaba agregando valores ao teu processo, ao teu trabalho, ao teu serviço. E isso vai fazer com que o teu valor de honorários permaneça no mínimo, naquele que você estipulou para o cliente, que você cobrou do cliente. Então ele não vai ter como argumentar ou pedir para pechinchar, porque você está cobrando dele um valor justo. A outra situação que você vai poder aproveitar neste momento de cobrança, né, de valor, de estipular o valor dos seus honorários, é que você vai poder explicar para ele cada etapa da fase do recebimento dos seus honorários. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo de que você pode cobrar 30%, 50% de entrada dos serviços dos honorários, porque isso vai manter teu escritório. Né? Se hoje você tem conta para pagar, então o cliente também vai ter que te remunerar pelos serviços, inclusive pelo atendimento feito já de imediato, dando todas as explicações, para que ele possa se programar e pagar o restante, conforme você combinar com ele, se vai ser parcelado, se vai ser à vista, enfim, mas alguma entrada você tem que cobrar. O advogado que está começando na carreira não pode, por mais que não tenha cliente, mas não pode cobrar apenas pelo resultado, porque o resultado vai demorar. Em ação de inventário, ações quais sejam que for, sempre uma ação indenizatória, uma ação indenizatória de ressarcimento de acidente de trânsito, vai dar 30 mil, 50 mil, 100 mil reais de danos, e eu vou cobrar 20% do valor dos honorários, mas o resultado é uma outra situação. O valor do teu trabalho, aquele serviço que você prestou de imediato, tem que ser remunerado. Então você tem que saber cobrar. Voltamos agora no começo da nossa conversa, que é o seguinte: como você vai se impor, como você vai colocar a tua experiência no caso. Você vai pesquisar, vai mostrar para o cliente que você tem conhecimento da causa, tem interesse, atenção na causa que ele está te passando, e também vai saber como cobrar o valor da entrada dele, porque isso vai ser o valor que vai te dar o sustento no começo desse processo. Não fique com dúvida, não fique com medo, não fique com receio. Tenha segurança nessa cobrança, ele vai te dar, passar para o cliente e ele vai te pagar os honorários. Então, todo esse atendimento, olha só, cada detalhe que eu fui passando para você, feito de uma forma muito clara para o cliente, ele só tem a te agradecer e sair do teu escritório com um contrato assinado. É importante que você tenha um pré-cadastro. Estou começando agora, não tenho secretária, estou fazendo um atendimento online, estou fazendo de uma forma ainda mais simples do escritório. Mas tenha uma conversa. O primeiro atendimento do cliente, reserve na tua agenda pelo menos 1h30 de atendimento. Por quê? Porque você vai precisar apresentar todas as técnicas, você vai ter que usar todas as técnicas de bom atendimento, técnica de venda, que você vai precisar mostrar para o cliente toda a atenção, todos os históricos que você tem, toda a empatia, criar uma conexão com o cliente para que ele possa chegar até o final e fazer a tua contratação. Não tenha receio e faça essa técnica que você vai ter muito êxito na hora da contratação. Então, você, atendendo bem o cliente, se ele chegar, e aí eu coloco o seguinte: formulário de atendimento ou ficha de atendimento. Coloque nessa ficha de atendimento todos os detalhes que você perceber sobre o cliente. Que detalhes seriam esses? Não só do caso. Não só do caso. Para você criar uma conexão com o cliente, você precisa ter, primeiro, um quebra-gelo, uma situação de que você vai conversar com o cliente sabendo do que ele gosta, do que ele não gosta. Mas o cliente está preocupado somente com a ação dele.
mas é o momento de conhecimento, de você estar conhecendo ele te conhecendo, sabendo de coisas em comuns que vocês gostam, porque a tendência dele confiar em quem ele já conhece, quem ele cria uma conexão, é muito maior do que um advogado que atende o cliente querendo saber só do caso. O cliente tem filhos, quantos filhos são? São filhos menores? Com o teor da conversa, você acaba descobrindo que carro que ele tem, o que mais que ele tem conexão, que ele gosta, para você, não estou dizendo aqui para você mentir, dizer que gosta também de um assunto que ele não gosta. Se for política, falar de política, criar as ressalvas respeitando, claro, o cliente, né? Não vai dizer para o cliente sobre um assunto tão delicado como política, religião, que você vai estar entrando já num campo minado, sem saber. Então, se você descobrir todos esses detalhes com o cliente, você vai utilizar isso para esse atendimento de uma hora e meia que eu estou falando. Porque não é querer usar de artifícios que fogem do teu atendimento. Ao contrário, esse é um bom atendimento para o cliente se sentir, colocar em casa. Se ele se sentir em casa, se ele sentir à vontade com você, ele vai ter confiança para te contratar. Porque aí você criou uma empatia com ele. Então, no decorrer dessa nossa conversa, estou passando para você, passo a passo, como é que é um bom atendimento. Como é que você cria esse vínculo com o cliente para que ele possa confiar em você a ponto de te contratar. Afinal, ele está colocando a causa da vida dele, o dinheiro dele, o dinheiro suado dele nas tuas mãos, para que você possa resolver o problema dele. Você tem que também demonstrar para o cliente qual o benefício que ele vai ter ao te contratar. Lembre-se, está agregando valor, como você está falando, seus honorários, falando o que ele vai estar contratando, quais os passos que você vai dar, todo o trabalho que você vai ter com ele, e ele vai ter essa resposta, e em benefício vai ter um andamento do processo. Lança para ele o seguinte: olha, conseguindo resolver isso, é uma página virada da tua vida. É uma página virada, é um problema que você vai estar solucionando para ele, que ele vai já visualizar essa situação. Estou no escritório certo, estou conversando com o advogado, com a advogada certa, estou contratando um escritório que vai resolver o meu problema, e ele já vai visualizar que o problema dele vai estar solucionado. Veja, são várias situações que vai te pontuando, né? Se fosse num jogo como a molecada hoje fala de videogame, você vai passando de fases nessa contratação e nada mais é do que fases. O momento da tua contratação é uma fase que começa com o cliente te conhecendo, com o cliente sabendo, te observando, né? Lembrando que você também tem que estar com um encontro presencial, uma vestimenta correta, com uma roupa adequada, tá? Porque, olha, são 29 anos que eu estou advogando e já vi de tudo. Já vi advogado entrar no fórum de chinelo, bermuda, apesar de proibido, que o juiz põe para fora, né? Uma situação que o juiz põe para fora, do que um advogado que entra bem vestido. Não estou dizendo nem de terno e gravata, né? Estou dizendo bem vestido. Que você vai passar para o cliente num primeiro momento, naquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica, você tem que dar essa boa impressão para o cliente. Uma fala adequada, uma fala com calma, mas principalmente com as perguntas certas, como eu já mencionei, nas quais você vai demonstrar para o cliente que você está dando atenção para ele, tem conhecimento com ele. Então, todas as fases que eu estou mencionando aqui são fases que você vai passando até chegar à contratação. Nas vendas, nós temos aquela chamada pós-venda. No direito, nós temos também o pós-venda, que para nós é o seguinte: cliente, você me contratou, já fazem uma semana, 10 dias, e aí depende da tua agenda, e eu estou lhe retornando para dizer que já protocolei a atuação, que o processo já foi concluído para o juiz despachar, estamos aguardando o despacho dele, assim que sair o despacho dele, que vai ser para determinar a citação da outra parte, se for o processo inicial, e que você vai passar para ele após o próximo passo do processo. Se for da parte contrária, já apresentei a sua defesa e agora vai para o juiz vai determinar que a parte contrária se manifesta sobre a sua defesa. Olha só, você não está dizendo para o seu cliente apenas como é que está o andamento do processo. Você está passando valores para o seu cliente. Quando você passa valores para o cliente, valores de conteúdo, que é importante para ele, ele vai estar agradecido a você. Então, tudo isso são situações que só demonstram o bom trabalho que você vai prestar para ele, que você está prestando para ele e que ele fez uma boa contratação. E aqui vai mais uma situação. O cliente bem atendido, ele vai trazer para você outros clientes. Por quê? Uma das maiores reclamações de todos os clientes, isso você pode ter certeza, se você conversar com outros colegas, a reclamação é a mesma. Se você perguntar para pessoas que não são ligadas ao direito, é a mesma reclamação, é a de que o advogado não informa para o cliente como é que está o andamento do processo dele. Vejam, é uma falha terrível, porque você é um prestador de serviço, uma prestadora de serviço. O cliente quer ter uma resposta tua, não somente quando ele te liga, não somente quando ele te procura, quando ele vai até o seu escritório. É um direito dele saber. Ponderar. Se você puder colocar no teu contrato
O cliente vai ter também informações mensais sobre o processo. Você vai tirar um dia, 2 dias do teu tempo. Sei que o nosso dia é corrido, os afazeres, despachos, procurações, petições iniciais, contestações, todo o nosso trabalho, com 29 anos de carreira, eu já sei muito bem que é trabalhoso, que toma bastante tempo, mas que uma das suas tarefas é você tirar um tempo para informar o teu cliente. Prestar serviço, não é somente prestar contas, mas prestar contas dos serviços que estão sendo feitos. Você está aí entregando conteúdo de valor para o teu cliente. Ele vai passar isso para o vizinho dele, para o amigo dele, para o primo dele e assim por diante. Ele vai informar dizendo o seguinte: olha, meu advogado, a minha advogada me passa todo mês como é que está o andamento do processo. Mesmo que seja para falar o seguinte: olha, o processo está concluído, o processo está com o juiz para despachar, o processo foi para o promotor, o processo está agora com abertura de prazo para outra parte se manifestar. Mas é uma satisfação, é um conteúdo de valor. O cliente vai se sentir muito satisfeito, muito realizado com a contratação e vai dizer para o colega dele, para o parente, enfim, como mencionei, de que ele fez uma contratação boa, que o advogado ou a advogada dele trata ele bem, que o advogado ou a advogada coloca ele a par da situação. E o cara que está ouvindo isso, a outra pessoa que está ouvindo isso, vai dizer: pô, meu advogado, minha advogada não faz nada disso. Eu tenho que ficar ligando, implorando para falar com ele, eu não consigo a resposta dele, eu deixo o recado, ele não me responde. Essas são as reclamações muito contínuas dos clientes. E aquele cliente, ou aquele possível cliente, está falando bem de você, e que aquele outro possível cliente não tem advogado ainda, ele vai na onde? Ele vai na indicação, gente. Ele vai na indicação. Então vejam bem, a indicação é uma das primeiras armas, ferramentas, cartão de visita que você tem. É por pesquisa, pesquisa comprovada, que é muito mais fácil uma pessoa te contratar por indicação de outra do que ele procurar aleatoriamente. Se ele tiver uma conversa e dizer o seguinte: olha, eu ouvir de um outro cliente teu, eu tenho um advogado que me trata bem, dá as informações, presta conta, me dá o serviço que foi feito, diz a fase do processo, me mantém informado todo mês, pode ter certeza absoluta, aposto com você o que for, que esse cliente também vai te contratar. Então, um bom atendimento, ele começa nessas fases. Ele começa passando fase a fase até a tua contratação, na qual você vai deixar um cliente satisfeito, vai ter o pós-venda, que são as informações que você vai passar para o cliente, mantendo ele sempre atualizado do andamento do processo, e ele vai ser o teu vendedor externo, o teu melhor vendedor externo. Porque o cliente, o amigo dele que está ouvindo, vai vir por indicação. Já existe ali uma empatia indireta. E quando o cliente vier, você vai fazer o mesmo tratamento, o mesmo acompanhamento, colocar isso como forma de atendimento padrão. Isso vai fazer com que você tenha mais êxito, contratações dia a dia. Isso não para. Isso é automático. Tá bom? Então você vai ter a tua agenda cheia sempre se você fizer desta forma que eu te falei. Guarde então, resumidamente, um bom atendimento, ele vai trazer bons clientes, ele vai trazer indicações, ele vai trazer mais clientes para fechar contrato. Então você usando todas essas fases padronizadas, utilize isso como padrão. Coloque na tua mesa de atendimento um roteiro. Só mais um detalhe: quando você fizer um atendimento, atenda com uma mesa limpinha, uma mesa sem documentos espalhados, um ambiente que você traga para o teu cliente uma segurança de que ele não está contratando um advogado ou uma advogada confuso, um advogado que pode perder o documento dele. Tente digitalizar todos os documentos e entregar para o teu cliente para que ele leve os originais, caso você precise comprovar para o juiz posteriormente. Seja RG, CPF, comprovante de endereço, um documento comprobatório das provas que ele tem para o processo. Digitalize tudo, deixe só digitalizado, entregue para ele só os documentos que você já tirou, não vai precisar mais, entregue para ele. Tá bom? E isso demonstra organização. Um advogado com atenção, um advogado prestador de serviços bons, um advogado prestador de informações, um advogado organizado, demonstrando isso para o cliente, com essa atenção toda, com esse carinho todo, com o cliente sentindo o que ele pode ter de você, pode ter certeza que esse vai ser um cliente indicador, um cliente vendedor. Guarde isso com você e eu vou te passando cada vez mais conteúdos para que você possa usar no seu escritório e seja um vencedor. Fique comigo e me acompanhe, que eu vou passo a passo te ajudar.